luz tá sem bateria. Ai, luz, é. Eita, já? Então tá, então vamos lá. Vamos botar o louvor aí para começarmos. Esperando aí. Tá, então vamos lá. E aí, queridos, graça e paz, estão ouvindo bem? Como é que vocês estão aí? O som tá bom? Então, só dá um coração voando aí, porque o som tá bom, né? Nós vamos esperar um pouquinho só para colocar aqui um louvor e para a gente poder orar e acalmar aqui, que eu vim correndo, mas cheguei a tempo, né? E precisamos passar isso para que a gente tenha um momento agradável, esse tempinho que nós vamos ficar aqui, né? Então a gente vai chegando. Enquanto ela tá preparando ali, eu vou dizer, tá vendo? Vocês estão vendo minha ovelhinha? Olha que ovelhinha comportada. Ela é tão bonitinha, eu trouxe ela hoje aqui, ó. E essa também. Pra aqui, tá? Mas ela é muito bonitinha. Eu quis trazer, eu achei ela tão fofinha, porque ela é muito obediente. É uma ovelhinha tão fofinha, tão obediente, tão bonitinha, né? E nós só estamos esperando um louvorzinho começar. Passou para quem estava precisando? Estamos com a sede aqui, né, da secura dessa terra. Ai, ai, mas o Senhor é bom, né? O Senhor é bom, nos ajuda naquilo que nós precisamos, nos ajuda a acalmar nosso coração nessa hora. Nós estamos aqui porque nós cremos nessa palavra, nós cremos no poder de Deus, nós cremos naquilo que Deus tem feito. O tempo não tem sido fácil, esses dias têm sido tempos difíceis, talvez para muitas pessoas mais, outras menos, mas não são tempos agradáveis. Mas hoje nós vamos compartilhar uma palavra que eu fiquei refletindo muito nela e lembrando que é justamente um pouco do que sempre, desde que a humanidade existe, pessoas que passam situações, né? E como que elas venceram, como que elas continuaram. E graças a essas pessoas, a esses momentos difíceis, que também nos ajudam a crescer. E graças a essas pessoas, nós chegamos aqui. A palavra de Deus, ela chegou até aqui, né? Então, essa palavra, ela é muito rica. É uma palavra que nos dá ânimo no momento daquilo que nós estamos precisando, ela nos dá ânimo, ela nos enche de esperança. São momentos que nós podemos refletir, parar um pouco, sabe, para pensar, para olhar para a nossa situação, para aquilo que nós queremos vencer, alcançar, né? Então, essa palavra ela é muito rica, ela nos traz uma motivação que talvez por nós mesmos, nós não, com certeza, nós não conseguiríamos. Mas através dessa palavra, através do Senhor, através daquilo que Ele fez por nós naquela cruz, o Espírito Santo se movendo, nós podemos avançar. Essa é a palavra, avançar. Ir adiante, não nos paralisar. Porque é isso que Deus espera e confia, que nós possamos ir para um novo nível, ter maturidade nesse tempo, ter calma, né? E pedir a Ele que nos ajude, amém? Então vamos orar, nós vamos deixar um pouquinho o nosso coração quebrantado agora, ouvir um pouquinho desse tempo, né, desse louvor, para que esse louvor pudesse falar conosco, mas botaram um instrumental. Então, a gente tem um instrumental também que nos acalma,
Mas tem um louvor, às vezes, que vai falar conosco no nosso coração. A gente tem que ter criatividade, aquele coração criativo, sabe? Sabe aquele coração criativo? E a gente vai se movendo na criatividade de Deus. A gente vai olhando para as situações e essa palavra tem uma pessoa muito criativa. Muito criativa, ela foi muito criativa. E nós vamos aprender isso. Então, todas as vezes que nós estamos na presença de Deus, nós precisamos estar atento ao mover dele. Precisamos ouvir a voz do Senhor, para que ele tenha liberdade de falar conosco, para que ele venha com seu poder e graça falar conosco nessa hora, né? E nós podemos nos aquietar nessa hora, né? O Salmo 4 diz assim: quando te invoco, responde-me, ó Deus, minha justiça. Na angústia tu me livraste. Tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas, ó filhos dos homens. Até quando difamareis minha honra? Até quando estarei amando ilusões e procurando falsidade? Sabei que o Senhor faz maravilha, porque para o seu fiel. O Senhor me ouve quando eu invoco. Estremecei de ira, mas não pequeis. Refleti no vosso leito e acalmai. Os numerosos são os que dizem: quem nos fará ver a felicidade? Faze, Senhor, resplandecer sobre nós a luz da tua face. Colocaste em meu coração mais alegria do que daqueles que têm fartura nas épocas de trigo e vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. Amém? Esse é o nosso Deus maravilhoso, a segurança de Deus. Então, aquele que confia está aqui, né, nesse salmo, aquele que confia. Quando invocamos a Deus, quando suplicamos a Deus, nós temos certeza que Ele nos responde. Amém? Então vamos orar. Oh Deus, nós acreditamos, Senhor, a nossa alma agora. Senhor, nós queremos te clamar, Senhor, pela tua presença, Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade de operar no nosso meio. Que cada pessoa que está aqui, Senhor, nessa hora, ouvindo, está comigo, Senhor, em nome de Jesus, que a tua graça, o teu amor seja transbordante na vida de cada um de nós, Pai. Nós te agradecemos porque nós podemos parar, nós podemos ouvir a tua palavra e sabemos que o Senhor vai falar conosco nessa noite, Senhor. Muito obrigado pelo teu agir, pelo teu amor no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Amém. Em breve nós teremos, se Deus quiser, um louvorzinho ao vivo, né? Quem sabe a gente consegue isso. É muito bom. O louvor tem que nos acalmar, né? Tem que nos acalmar. Queridos, eu queria que, se vocês estiverem com a Bíblia aí ou não, só ouvindo, não importa, mas eu queria falar hoje uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, que está lá em Êxodo 1, capítulo 1. E Deus aqui, nesse capítulo 1 de Êxodo, ele já vai nos dar um pano de fundo, porque na verdade nós vamos falar do Êxodo 2, mas ele vai nos dar, e eu preciso, né, dar esse pano de fundo, porque muitas vezes a gente não consegue entender algumas coisas, o que aconteceu, por que esse povo se tornou escravo no Egito, o que estava acontecendo ali. Então é um pano de fundo que eu quero compartilhar com vocês para depois nós entrarmos na palavra, que é muito especial, muito gostosa, para a gente tirar proveitos e crescer nela. Ele diz assim, o título da minha, né, já diz assim, os sofrimentos dos filhos de Israel. Então são estes, portanto, os nomes dos filhos de Jacó que foram com eles para o Egito. Então ali vai falar a série de nomes que foi com Jacó para o Egito. No versículo 5, eu estou no Êxodo 1, versículo 5.
Ao todo, o grupo de descendentes de Jacó ultrapassava 70 pessoas. José, no entanto, estava no Egito. Lembra aquela história de José no Egito? Então, aqui nesse início, está contando como estava o acontecido ali das pessoas, o que fez com que Israel, o povo de Israel entrasse no Egito. José, ele morava e ele continuou no Egito, cuidou da sua família e daquele grupo todo. Agora olha só no 6, com o passar do tempo, morreram José, todos seus irmãos e toda aquela geração. José ele viveu 110 anos. E aquela geração, ele morreu e aquela geração acabou. A geração do pai, dos irmãos, e eles estavam se multiplicando. Eles entraram ali com 70 pessoas. Jacó entra na terra do Egito com 70. Mas nesse período eles já estavam muito, já era um povo muito grande. Eles se multiplicaram. E a palavra de Deus, no 8, diz assim: levantou-se sobre o Egito, então, um novo rei, que não conhecia nada sobre a vida de José. Vocês lembram que José foi um homem muito poderoso no Egito. Mas aquela geração acabou. Todo mundo passa. Né? Por isso que diz, os reis, né, acabam e ficam ali e a gente só conta a história. Então esse rei, ele já não sabia mais nada de José, o que era, a vida dele, o que ele fez de bom para o Egito. E aí ele começou a se incomodar com o crescimento daquele povo. Aquele povo era muito grande. E então ele diz, então proclamou ele ao seu povo: eis que esse povo dos filhos de Israel tornaram-se muito numerosos, mais poderosos do que nós. Então ele fala, agora vamos fazer o seguinte, vamos acabar com todos os filhos, todos os meninos que nascerem a partir de agora. Então a partir de agora, toda criança que nascer, homem do sexo masculino, eles vão morrer. Aí chama a parteira, que eu estou só dando os pontos aqui para vocês podem ler depois esse 1, né? E ele vai dizer que essas parteiras, elas deveriam, então, fazer o procedimento de matar as crianças. Só que elas não fazem isso, né? E mentem pro rei e dizem, não, quando a gente chegar lá, elas já são muito rápidas e não dá para fazer nada. Então, ele tem outra ideia. Ele chega, então, diz assim, no 16, ele dá ordem às parteiras. E ele diz, quando vocês são hebreias, vocês observem se o sexo da criança. Se for menino, mate-o. Se for menina, deixe viver, porque aí vai servir. Né? As parteiras, porém, temeram a Deus. Olha o que elas temeram, a Deus. E não fizeram o que o rei do Egito que lhe havia mandado, pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Assim o rei do Egito chamou essas parteiras e disse, por que vocês estão agindo assim? Deixaste os meninos viverem? E elas então dizem, como eu contei, as mulheres dos hebreus são muito, mas não são como as egípcias, são cheias de vidas e antes de nós agirmos, já deram à luz. Então, diz no 20, as parteiras eram tementes a Deus e por esse motivo Deus foi benevolente com eles, né? Com elas. E no 21 diz, e porque as parteiras temeram a Deus, Deus os abençoou. Então olha as bênçãos de Deus vindo, o cuidado de Deus. Esse pano de fundo que eu estou colocando aqui para a gente entrar agora no que a palavra diz, é necessário, porque isso é uma estratégia do próprio Espírito Santo para nos falar que já tinham se passado mais de 260 anos da morte de José para essa nova geração. E eles então, eles estavam numa terra trabalhando. Se vocês lerem no versículo 14, sabe o que eles faziam? O serviço dele era preparar argila, tijolos, né? Eles tinham essa preparação de argila, faziam tijolo para o povo judeu. Eles estavam escravos num outro lugar. Não era isso que Deus programou, não era isso que Deus escolheu para aquele povo.
Então, esse momento, por que eles estavam escravos, foi por isso, porque toda aquela geração passou e eles se acomodaram na situação. Eles já não tinham mais uma identidade, eles já não sabiam, né? Poucos sabiam. Essas mulheres, elas sabiam, elas eram tementes a Deus, mas eles estavam, entre aspas, sofrendo as consequências, mas não tomavam atitude, né? Então eles estavam na opressão, ali naquele momento muito difícil na vida daquele povo. E até hoje, né? Nós sabemos que o mau governo oprime o seu povo. Então eles não tinham líderes, eles não tinham mais ninguém que pudesse estar ali olhando ou fazendo algo. Eles estavam fora do propósito dos planos de Deus, né? Então, esse momento aqui, nós vamos observar aqui agora que o faraó dá uma ordem, então, já que elas são muito rápidas em ter esse filho, não dá tempo de vocês matar essa criança, porque eles também não queriam muito escândalo com isso. Era uma coisa sutil, né? Era assim, nasceu morto. Era mais ou menos por aí. Então eles não podiam, né? Tanto que ele fala isso em segredo para elas irem fazendo isso. Porém, elas, com temor a Deus, elas não fazem. Então ele faz outra coisa para matar essas crianças que nasceriam a partir de agora. Certo dia ordenou o faraó: todos os meninos que nascerem aos hebreus lancem no Nilo, mas a todas as meninas deixe-as viver. Então agora nós vamos entrar onde eu falei que é a palavra que Deus quer trabalhar no nosso coração. O contexto é esse, mas lá em Êxodo 2 agora. Nasce Moisés, a meu já diz, o libertador. Agora nasce Moisés aqui. Certo homem da tribo de Levi foi tomar sua esposa, uma descendente também de Levi, a qual concebeu e deu à luz a um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu-o por 3 meses e, como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou de betume e piche, colocou dentro o seu filho e soltou o cesto junto aos juncos, beira do rio. De longe, uma das irmãs do menino observava o que lhe ia acontecer. Entrementes, eis que a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, para se banhar no rio, enquanto suas criadas andavam à beira do rio. Ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma das suas servas apanhá-lo. Abriu e viu a criança. Era um lindo menino e chorava. Enternecida, declarou: é filho dos hebreus. Ela reconhece. Então a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu à filha de Faraó: queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? A filha de Faraó prontamente respondeu: sim, vai. E ela foi. Chamou-se quem? A própria mãe. Então a filha de Faraó orientou: olha, leve esse menino, amamenta ele para mim, e eu te darei um salário. Eu vou te pagar para criar ele. E era o próprio filho. A hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. Quando o menino cresceu, ela entregou a filha de Faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, justificando: eu os tirei das águas. Oh, é lindo. Olha, a gente vai entrar aqui nesse momento dessa palavra, porque nós não vamos falar, né, se você esperava que fosse contar a história de Moisés. Não é a história de Moisés, é a história de uma estratégia, de uma mãe, é a história de um pai, é a história de uma família, né, que deixa um legado para o seu filho. Então a gente vai mergulhar nessas águas. São as águas do Espírito Santo, para nos trazer a revelação dessa palavra, né? Então eu vou ler alguns versículos para a gente trabalhar nele. E versão, né? Da qual eu apanhei as versões. Certo homem da tribo de Levi, né, o pai de Moisés, a Anrão, e a Joquebede era a mãe dele, né? Eles se casam e
eles deram à luz a um menino. Nessa versão diz que era um menino bonito, mas eu gosto da versão que diz que ele era... Eles notam, esse pai, quando Moisés nasce, eles notam algo diferente no filho. Eles entendiam a promessa de Deus, né? Quando nasce uma criança, o povo de Israel, os judeus, eles têm muito isso, eles entendem o filho são bênçãos, né? Então ele via aquele filho como bênção, num decreto terrível, né? Há um decreto aqui, um decreto de morte. Nasce um menino, é morte. Nasce uma menina, deixa viver. Porque elas poderiam trabalhar, se casar, multiplicar para o Egito, para o povo do Egito. Mas para os hebreus, eles se casavam muito entre eles, né? Então, o que acontecia? Eles iam multiplicar cada vez mais o povo hebreu. E era o medo do faraó. Eles podem se rebelar e acabar dominando o Egito. Então, havia um decreto terrível. Mas guardem isso aqui que eu achei, na verdade, foi isso que me chamou a atenção. Olha só, no 2, ela concebeu, deu à luz, e vendo que ele era especial, era uma criança bonita, saudável, era uma criança que realmente, ela estava entendendo que ele tinha algo do Senhor, ela o escondeu, eles, não só ela, né? Toda a família, ela e seu marido também, é claro, esconderam a criança. Esconderam por 3 meses. Queridos, vocês esconderam o filho por 3 meses. Eles moravam, né, um pouco distante, mas já estavam andando na vila, passavam, contando, olha, nasceu um bebê. E eles estavam escondendo aquela criança para que ela pudesse, veja bem, crescer mais forte, estar mais forte, porque ali, gente, é algo tremendo que está acontecendo nesses 3 meses, nessa decisão dessa família, vamos esconder esse bebê, para que Deus vai operar o milagre, Deus vai fazer algo. Enquanto isso, vamos prestar atenção nas estratégias de Deus para conosco. Eles tinham essa visão, né? Atos 7 fala sobre Moisés. Atos 7:20 fala, e foi naquela época que nasceu Moisés, que era um menino extraordinário aos olhos de Deus. Ele já fala que esse menino, porque aqui é Estevão contando, ele fala, olha, foi por essa época que nasceu Moisés, que era um menino extraordinário aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Está dando referência. Quer dizer, ele não foi criado por qualquer um. Inclusive, eu estava lendo que os hebreus não tinham o hábito de adotar criança. Os egípcios, sim, eles adotavam, era comum. Então, por isso que ela, quando viu aquela criança, ela já falou, vou criar. Era hábito, eles já tinham isso como algo comum dentro da nação, dentro daquilo que eles criam. Então, eles sabiam que ela poderia, não foi uma decisão inédita, ela sabia que poderia criar aquela criança, mesmo ela sendo daquele povo. Diz que esse rei, ele tinha 70 filhas, eu estava lendo algumas coisas assim, né, várias mulheres, e essa era uma das filhas desse rei, certo? Então, mas veja já do versículo 3, gente, são 3 meses, de um versículo para o outro, passa esse tempo. E como não pudesse mais ocultar, ele já estava ficando mais forte, ele chorava mais alto, né? Ele não dormia tanto, a criança vai crescendo, ela vai mudando, né, os hábitozinhos. Então ela faz, aqui diz 1/6, mas na verdade essa palavra sexto é a mesma palavra para arca. Lembra da arca de Noé? Pois essa é a mesma palavra usada, né, para esse versículo aqui. Traduziu como sexto, porque era algo pequenininho, lógico, né? E quando a gente coloca uma tradução arca, a gente imagina uma coisa imensa, mas é a palavra, é a mesma palavra que foi usada. Ela construiu, olha, ela tomou um cestinho de papiro, ela calafetou com betume, piche, que não, ela ficava flutuando, e isso aí não deixava
afundar, né? Aí colocou o filho ali dentro e ela então soltou entre os jugos, que são os capins, à beira do rio. Agora imagina essa mãe ter que fazer isso, mas tudo foi uma estratégia. E nós precisamos entender o que Deus está falando conosco em situações que nós precisamos da estratégia dele, que nós precisamos olhar, ouvir, são tempos. Quando falou aqui 3 meses, porque houve um período de tempo. Nós temos um período de tempo, talvez, na nossa vida que nós vamos ter que esperar por uma estratégia a concretizar. Nós vamos ter que aguardar, né, o que o Senhor vai liberar. Mas olha o que essa mulher, ela fez. Ela entendeu que aquele menino era extraordinário, como falou ali Estevão. Ele era um menino extraordinário. Deus tinha um projeto na vida dele e ela falou, vai se cumprir. Então, muitas vezes nós olhamos para o nosso filho, vemos as dificuldades de um filho ou de uma pessoa que nós conhecemos e nós não colocamos fé, porque nós achamos que não vai ter jeito, mas para Deus, ele é tão precioso quanto nós somos para ele. Não só porque nós andamos na palavra. Deus ama, ele quer que nós olhemos para o próximo com amor, com esse olhar. Então, ela viu que tinha. Para ela, claro, era um bebê ali, estão contando uma história, né? Mas ela estava guardando ele. Ela não ia ter ideia que ele seria um libertador. Mas ela sabia que algo maravilhoso Deus tinha. E ela não queria, claro, perder aquele filho. Então ela conseguiu guardá-lo. Ela deve ter contado histórias para ele, ela mesmo com 3 meses. Ela é no coração, porque depois ele volta para ela, lembra? Então, diz que até o desmamar, quando ele desmamou, no mínimo 2 anos, a 3, tem criança até que vai mais. Mas dizem que de 2 a 3 anos ela criou o seu próprio filho. Então ela contou histórias, ela colocou no coraçãozinho dele o amor a Deus, o temor a Deus, porque é de pequeno que se começa. Então ela contou, ela fez com que aquilo fosse vivo no coração dele. Mas olha só no 4, de longe uma das irmãs do menino observava, quer dizer, ela não foi negligente, ela não pegou e soltou esse menino ali, a Deus, seja o que Deus quiser. Tudo estava esquematizado. Vocês estão acordados aí, gente? Dá um coração, porque estão todo mundo acordado, bem com o olho bem aberto. Então, dá aí um coração para a gente partir para o outro, né? Porque eu não estou ouvindo vocês, não estou vendo aqui. E está tão quietinho, né? Mas vamos lá. Olha o que aconteceu. De longe, uma das irmãs do menino observou. O que ela fez? Filha, você não faz tanto barulho, sua pisadinha, né? Era uma criança, porque ela já tinha 2 filhos, Miriam e Arão. O mais velho Arão e Miriam depois. Então pediu para que ela olhasse, vai olhar. E ela foi acompanhar o que a mãe fez, ver onde vai, até onde ele vai. Porém, a filha de Faraó desceu para se lavar no rio. Então, em outras versões, havia um ritual. Ela sempre ia naquele horário banhar no rio. Eles idolatravam o rio Nilo. O rio Nilo para eles, né? E o rio Nilo, vocês olhem na estrela, é lindo. Eu estava vendo o rio Nilo, que coisa preciosa. Nossa, muito lindo. Ele é um rio muito extenso, ele é maior em extensão, se eu não me engano. Ele corta toda a Ásia, um pedaço, a África, aí ele sai pelas bandas. Ele é maior do que o rio Amazonas em extensão, parece que não é de volume, mas extensão, algo assim, agora eu já esqueci. Mas ele é muito, muito grande, ele transbordava no Egito, né, muito seco, e ali ele tornava fértil aquela área para que eles pudessem ter alimento o ano inteiro. Então, você veja, elas iam se banhar naquele rio, naquele momento, porque eles idolatravam o rio, era um ritual, vamos dizer assim, que ela fazia, né, para outros deuses, para o que ela acreditava, né? Então a mãe já sabia desse horário.
provavelmente ela já sabia, ela acontecia, era perto, ela ficou de olho nesses 3 meses e ela colocou justamente ali. Tinha criadas, tinha muitas criadas, tinha a filha de Faraó, então ela foi sendo orientada pelo Espírito Santo, ela foi muito esperta, né? Isso ela não fez sozinha, ela tinha uma comunhão com Deus, uma oração, e aí a filha dela estava ali, a Miriam estava observando isso. Então, ela percebeu o cesto, a filha do faraó, entre os juncos e mandou que uma das servas fosse apanhá-lo. Por que que ela mandou? Porque também ela tinha um pouco de medo, porque esse rio não era fácil. Eu vou ler para vocês uma carta que vai dar um entendimento, né, sobre as dificuldades. E vocês vão entender o que o Espírito Santo quer falar conosco hoje. Então, vou acabar só aqui, mas eu vou ler essa carta. Então, essa criança, ela chorava, ela reconhece que é um filho dos hebreus, e a irmãzinha dele, muito esperta, a Miriam também muito esperta, ela vai, se aproxima e sugere, olha, você não quer que eu chame uma das mulheres dos hebreus, que possa criar essa criança, amamentá-lo, né, por aí? A filha de Faraó, sim, vai lá e chame, e chamou quem? A própria mãe de Moisés, né? E você cria esse menino para mim, eu quero esse menino, né? E eu ainda vou te dar um salário, veja, ainda vou te dar um salário. Deus é maravilhoso. Ele tem coisas que a gente nem imagina e Ele tem pra gente. Né? Muito além do que a gente pode imaginar. Muito além. Isso é muito precioso. Isso é maravilhoso. E aí ela criou. Mas quando o menino cresceu, que no original está dizendo que ele desmamou, né? E era uma festa que se fazia. Quando a criança desmamava, ela entregou a filha de Faraó, né? A qual o adotou, colocou o nome de Moisés, porque disse, eu os tirei das águas. Amém? E eu quero ler para você sobre esse nascimento de Moisés, o propósito de Deus para o nascimento de Moisés. E vocês vão ver quem escreve essa carta. Olha lá, presta atenção. Meu nome é Joquebede, que quer dizer Jeová é a minha glória. Tenho algumas lembranças muito tristes, né, de algumas situações. Ela vai falar aqui sobre a questão do que levou eles até viver no Egito, a história toda, estarem ali aquele tempo. Então ela fala sobre isso. Aí ela diz, nosso destino é Canaã, a terra que mana leite e mel, prometida aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que a percorreram ponta a ponta. Estou bem avançada de anos e não sei se chegarei até lá, mas sinto-me realizada e profundamente grata a Deus por todos os seus benefícios. Estou me lembrando agora de quando fiquei grávida pela 3ª vez. Isso faz 80 anos. A essa altura já tinha um filho e uma filha, Miriam e Arão. Os tempos eram muito difíceis. O faraó começava a apertar o cerco contra nós. E não era bom colocar um filho no mundo. Eu e meu marido, né, evitávamos, mas aconteceu. Fiquei esperando um bebê. Orávamos diariamente para que fosse uma menina, afinal havia um decreto terrível sobre os meninos. Achamos por bem esconder a gravidez, então passei a usar roupas largas para que ninguém notasse. E sempre uma vizinha dizia que eu estava ficando gorda, mas eu não ligava. O parto foi bem discreto, meu marido mesmo cuidou de mim, e não era uma menina. Insistentemente, Deus tinha um plano para esse menino. A tarefa não foi fácil e ela começa aqui a dizer: não podendo escondê-lo mais por um tempo, calafetamos com betume e piche o pequeno cesto de junco e colocamos o menino, então, com 3 meses no cesto.
Eu mesmo levei o cestinho, é isso que eu quero que vocês observem agora. E larguei na beira do rio Nilo, nas proximidades do sítio onde a filha de Faraó costumava se banhar. É esse detalhe. Era um lugar mais ou menos seguro, longe da correnteza. E salvo dos crocodilos, esse rio tinha muito crocodilo. Da famosa tilápia nilótica, que chega a quase 90 quilos. Do peixe elétrico, que também lá tem. Meu medo maior era um tipo de cobra venenosa, chamada naja, comum no Egito. Mas todo o nosso plano foi preparado na presença e na dependência de Deus com muita oração. Desde o nascimento dele, tive o pressentimento de que ele era formoso, extraordinário aos olhos de Deus. Voltei para casa e deixei Miriam tomando conta de longe do menino. E aí, ele foi salvo. Ela conta, né, essa carta. Entrei aqui. E essa carta não está na Bíblia, tá, gente? É um texto que eu peguei, Elben César, que escreve, retirado de um livro Deixe que Elas Mesmo Falem. Mas diz assim, além de alimentar Moisés e lhe dispensar outros cuidados físicos, transmitir a ele as primeiras impressões, formações dos nossos ancestrais e sobre Deus e sobre o nosso povo. Então, Deus, aí ela conta, né, o que Deus fez com ele, mas que vocês sabem a história de Moisés, mas Deus lhe apareceu na terra de Midian, numa chama de fogo, e o comissionou para liderar o êxodo do povo de Israel. Eu quis trazer isso aqui porque é verdade. Quando a gente lê aqui de um versículo para o outro, que ela pegou, escondeu. Depois de 3 meses ela precisou ter uma solução para aquela criança. Havia um decreto de morte. Iam matar essa criança, iam pegar além do mais porque eles estavam escondendo. Sabe o que aconteceu? Do versículo 2 para 3, ela faz isso tudo e coloca a lá. Mas nós estamos vendo aqui nessa carta, e é tremendo, que isso tem lá nesse rio. Tem crocodilo, tem cobra venenosa, a correnteza, ela é forte em determinados lugares, ela escolheu um lugar, por isso que a filha do faraó estava tomando banho, porque era um lugar mais tranquilo, porque eu li também que no Nilo a correnteza é forte, né? Ele começa num forte lá e tem um outro lugar assim mais tranquilo. Quem gosta de rio aí deve saber que é perigoso, todo rio, né? Então, esse rio, ele tinha muitos desafios, queridos. Essa mulher, ela teve uma estratégia muito grande. Mas o que diz? Ela disse, né? Não está aqui, mas nós estamos contando algo que é uma verdade, que muitas vezes o nosso coração está aflito com as situações. Não sabemos o dia da manhã, a pandemia não acaba, vai acabar, quem está grávida vai ganhar neném, será que vai estar tudo bem? Será que essa pandemia já acabou? Ah, está para nascer a criança, estamos no meio dessa coisa toda. Mas Deus, se Ele mandou, Ele tem uma estratégia, Ele tem um plano, Ele tem o melhor. Então ela fala, tudo isso, esses 3 meses foram de oração. Então nós precisamos entender que nós temos que estar na presença do Senhor, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nos desafios. São desafios como o quê? Olhando para o Senhor e pedindo a Ele estratégia. Queridos, tem pessoas que perderam seu emprego, mas tem pessoas que foram promovidas. É incrível? Mas é assim. É isso que acontece. E um servo do Senhor que perdeu o seu emprego, ore ao Senhor, se coloque diante do Senhor e novas portas vão se abrir, com certeza. Por quê? As águas do Nilo para o Egito era sagrada, era como um Deus, era o Deus da fertilidade. Qual foi a primeira praga? Tornaram as águas do Egito igual sangue. Quanto sangue? Quantas crianças foram mortas ali nesse decreto horroroso? Quantas? Então, as águas se tornam sangue. Mas Moisés, Deus dá vida.
Ele vai ali como o libertador. Ele vai ali para cumprir o propósito e o destino dele. Ele vai estar naquele lugar e o que conta-se, né, depois que a gente foi vendo, ele sabe quem é, da onde ele veio. Eles contaram para ele que ele foi adotado, que ele veio do povo hebreu. Ele sabia. Tanto que ele acaba indo para o outro lado, né? Fugindo dali, e aí vocês podem ler toda a história. Mas o foco hoje não é olhar a história de Moisés, que é maravilhosa, a gente poderia aqui ficar a noite inteira falando do Moisés, mas é olhar a situação que essa mãe, esse pai, essa família passou, né? Conta-se ali, eu pulei, que ela conta a história e ela diz assim, né, o autor interpretando ela, fala que a Miriam colocava melzinho na boca para ele parar de chorar, porque, né, chorava o bebê e ninguém podia saber. Então, ali estava sendo uma família toda preparada para esse momento. E nós temos que pedir a Deus e temos que confiar nele, que mesmo diante de um decreto de morte, mesmo diante a pandemia que estamos vivendo, mesmo diante as notícias mais, China agora, Israel e Estados Unidos estão em conflitos, mesmo essas situações, nós precisamos clamar ao Senhor e pedir, Senhor, nos dá estratégia, né? Estratégia de oração, de posicionamento, né? De oração, enfim. Cada um sabe a sua necessidade, cada um sabe o que nós precisamos, né? Mas essas bênçãos que Deus tem preparadas para cada um de nós é algo que nós não podemos desperdiçar. Não importa, né, aquilo que tem acontecido, o que importa é o que daqui para frente nós vamos fazer com isso que aconteceu conosco. Como que nós vamos experimentar a graça e o amor de Deus? Como que nós estamos vivendo isso? Nós estamos em paz, o nosso coração está em paz, o nosso coração está tranquilo, o nosso coração está confiante. Como que está? Né? Então o Senhor, Ele quer que nós nos movemos como ela se moveu. De um versículo para o outro não se conta, mas nós podemos imaginar a aflição que foi a decisão daquele momento. De um tempo para o outro que ela precisou sair de longe, uma irmã dele ficou olhando. Tanto que a mãe não quis mais ficar ali, que Joquebede ela foi embora, a ponto da filha Miriam ter que ir lá buscar ela. Mãe, vem. A filha de Faraó pegou o cestinho e pegou ele. Então, mãe, vem. E ela deve ter saído correndo, tropeçando e foi. Imagina a surpresa, chegar lá e tomar o filho de volta e amamentar esse filho e cuidar desse filho e poder de ensinar esse filho o milagre. Por isso que Moisés foi o que ele foi. Porque ele, desde que nasceu, ele já era o próprio milagre. Nós somos um milagre, nós também somos. Então, se nós não pegarmos isso para nós, para a nossa vida, a vida dos nossos filhos, netos, das nossas gerações, ela está contando ali, os dias já estavam avançados, ela já estava cansada, talvez ela não entrasse na terra prometida, porque os dias já eram de cansaço. Mas ela sabia e tinha certeza que o legado que ia dar, que ela deu àquele filho, aqueles filhos, ia continuar, ia perpetuar. E através dela, nós também estamos aqui. Porque chegou até nós essa revelação, chegou até nós a palavra de Deus. Então ela está passando de geração em geração. E nessa pandemia, né, nesse momento que é muito difícil para todos nós, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, nós precisamos nos erguer e andar com aqueles
que também professam a mesma fé, que nos animam, porque se nós deixarmos, nós vamos ouvir várias coisas que não agradam ao Senhor. O seu coração vai ser um coração que vai estar cheio de entulhos. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a nossa fé, ela aumente de tempos em tempos. Com certeza, a fé dessa mulher aqui e dessa família toda aumentou muito mais. Aumentou, porque eles viram. Então eu não sei o tempo que você está esperando. Eu não sei como é que está acontecendo, ou, né, o que vai, ou o que você pretende que aconteça, você clama ao Senhor, mas creia no poder de Deus na sua vida. E creia que Deus vai agir. Ele tem um tempo para agir. Mas, sabe, são vários fatores que nós podemos ficar aqui, observando e vendo o amor genuíno de Deus pela nossa vida, pelaquilo que nós precisamos. Aonde havia morte, veio a vida. Aonde não tinha mais o que fazer, veio um novo tempo para aquela família. E aquilo se estendeu. Então, queridos, a palavra de hoje, ela nos diz para termos fé, aumentar a nossa fé, caminharmos, não olharmos essa circunstância que está sendo difícil, está pesando, porque agora nós entramos naquele processo da ansiedade, talvez seria esse o nome, eu não sei, né? Mas essas bênçãos, elas estão disponíveis para nós, elas estão disponíveis para nós. E nós precisamos pedir a Deus essa estratégia para lidarmos com ela. E essa é a palavra que Deus nos fala nessa noite, para que da onde não tem mais vida, não tem esperança, Deus vai derramar o bálsamo dele. Deus derrama. Há remédio em Gileade, diz, né? Então nós sabemos que Deus, ele tem como tratar as nossas feridas, as nossas situações. Ele tem um plano perfeito. Agora a gente não escuta. A gente quer ou do nosso jeito, ou deixamos a aflição tomar conta, e quando vemos, as coisas já tomaram uma outra dimensão, e precisa Deus alinhar, porque aqui, para chegar nesse momento, Deus nos conta o que aconteceu com aquele povo. José morreu, o povo estava ali, e ali eles ficaram acomodados. E dali eles não saíram mais, até Deus falar, não, é aí, é libertação. Eu vou levantar um libertador, eu vou levantar alguém que é extraordinário, como diz Estevão, que vai levar. Moisés diz que foi o homem mais manso que teve. Foi um homem, né, de coração, fidelidade com Deus, que ali ele pôde ver no mesmo rio. Veja só, que ele ia morrer, que iam jogar aquela criança. Ele mesmo, quando adulto, pôde ir lá e transformar, a fazer aquela primeira praga, transformar as águas do rio em sangue. Então, é muita coisa, querido, é muita coisa que Deus tem para nós. Ele tem vida. E eu espero que cada um, nessa noite, busque do Senhor. Busque do Senhor o que Ele quer falar. O que Ele quer falar conosco. E eu creio que Ele está agindo a nosso favor e que nós possamos continuar a oração a favor desse tempo que nós estamos passando, que cada um receba, tenha fé, nós vamos sair. Não é fácil, mas nós vamos sair e nós vamos cantar o hino da vitória do outro lado, amém? Que Deus abençoe, saudades, pode pôr um monte de coração, que eu estou mandando coração para todo mundo também, que eu não sei, mas depois eu vejo um monte de coração, e que hoje ninguém falou para mim da hora, tá vendo que maravilha? Foi tão maravilhoso, hoje não ficou lá, fez 6 não, tá bom? Então, que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor cuide do coração de vocês, e que vocês tenham paz nesse dia, nesse tempo, amém? Um beijo, Deus abençoe.